Este circuito permite manter a alimentação enquanto as baterias são trocadas. O circuito básico está formado por dois diodos, D1 e D2. Entre o ânodo de um deles e o negativo deve situar-se uma fonte de alimentação ou bateria, e deve-se proceder da mesma maneira com o outro diodo. O equipamento que queremos alimentar se conecta entre o ponto de união de ambos diodos e o negativo. A comutação. A comutação entre uma e outra fonte é automática. No entanto, é preciso levar em consideração que para que circule corrente por um diodo é necessário superar a sua tensão limite de condução. Se ambas as fontes de alimentação têm a mesma tensão, a corrente fornecida por cada uma delas é igual à fornecida pela outra. No entanto, se a tensão de uma delas supera a da outra, será a de maior tensão a que entregue toda a corrente à carga. No nosso experimento, a carga é representada pelo diodo LED 6 e o seu resistor correspondente de polarização. Se uma das fontes falhar, ou simplesmente se desligar, a outra entregará toda a corrente que a carga possa consumir. Experimento 1. Sugerimos a montagem de um circuito sobre o laboratório que utiliza 3 diodos LED para mostrar o seu funcionamento, embora não sejam necessários para o funcionamento do mesmo. O diodo LED 7 só se iluminará quando haja tensão aplicada ao ânodo do diodo D1. Da mesma maneira, o diodo LED 8 se acende unicamente quando se aplica tensão ao ânodo do diodo D2. No entanto, o diodo LED 6 brilha quando se aplica tensão ao ânodo de D1, de D2 ou a ambos simultaneamente. Isto pode ser comprovado retirando a conexão a V6, de maneira que se apagará o diodo LED 7, mas se voltarmos a ligar V6, se iluminarão todos os LED. Se repetirmos a operação desconectando V4 nesta ocasião, veremos que o LED 8 se apaga, enquanto que o LED 6 sempre se mantém iluminado. Alimentação ininterrupta. Suponhamos que no lugar do diodo LED 6 e do seu resistor esteja conectado um equipamento que não pode ser desligado. Uma forma de manter a alimentação de maneira ininterrupta é ligar uma fonte de alimentação entre o ânodo de D1 e o negativo, para alimentar o citado equipamento. Se a fonte falhar, por exemplo, como consequência de uma falha da rede, o equipamento deixa de estar alimentado. Mas se entre o ânodo do outro diodo e o negativo conectamos uma pilha ou uma bateria, podemos retirar a fonte de alimentação. E podemos inclusive apagá-la quando quisermos realizar qualquer tipo de manutenção na mesma. Entretanto, é importante se lembrar que para que a bateria não se descarregue, a tensão da fonte de alimentação deve ser de aproximadamente 1 volt superior à da bateria, para que a tensão no cátodo do diodo seja superior à do ânodo e, portanto, a bateria não entregue corrente quando a fonte de alimentação funcione corretamente. A corrente. Este circuito, embora muito simples, é muito útil. Além disso, o modelo de LED utilizado permite uma circulação de corrente de até 1 ampere. Um exemplo de utilização são os despertadores alimentados pela rede elétrica, que devem ter uma alimentação auxiliar para evitar que a programação se apague quando se produzem falhas na rede. Este circuito só pode ser empregado em corrente contínua e exige que o equipamento seja aberto para que se possa procurar a saída da fonte de alimentação interna e conectar, nesse ponto, os 2 diodos. Depois, seria necessário encontrar a pilha de tensão adequada.